Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Armstrong, professor de Física, e vim aqui hoje trazer um assunto muito especial para vocês. Estou no intervalo de uma aula e outra da escola que eu trabalho, no remoto aqui, e vim trazer aqui um assunto que consegue deixar os meus alunos de cabelos em pé. E que assunto é esse? Trabalho de uma força variável. E você quer saber tudo sobre o trabalho de uma força variável? Então fique aqui comigo. Não deixe de ver o vídeo até o final. Beleza? E se você quer receber mais informações de física, mais dicas, muito conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixa o like para a gente continuar produzindo material e o nosso material continuar sendo divulgado por aí, beleza? Então sejam muito bem-vindos ao Método Armstrong. Pessoal, vamos começar então. Trabalho de uma força variável. Qual é o grande problema do trabalho de uma força variável? É que o próprio nome já diz, força variável. Tá? Armstrong, o que seria uma força variável? É uma força que ela vai mudando com o passar do tempo. E para você calcular o trabalho de uma força desse tipo é muito complicado. Por quê? Não sei se você se lembra, o conceito de trabalho é o seguinte: trabalho de uma força é quando uma força é capaz de provocar um deslocamento. Então, trabalho de uma força é quando a força é capaz de provocar um deslocamento. Isso é trabalho de uma força. Deixa eu colocar uma letra mais fina aqui. Então isso é trabalho de uma força. Quando a força é capaz de provocar o deslocamento. Beleza. Bom, e aí você aprende que o trabalho de uma força, né, é dado pela seguinte equação. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Beleza. Isso aqui você aprende e tal, tranquilo. Só que você só pode aplicar essa equação de trabalho, você só aplica essa equação de trabalho nos casos onde essa força for constante. Então, para você aplicar essa equação de trabalho, a força precisa ser constante. E aí que temos a grande questão, né? Mas, Armstrong, e se a força não for constante, tá? O que eu faço se essa força não for constante? Então, a força aqui precisa ser constante para você aplicar essa equação. Força constante, beleza? Então, eu aplico essa equação nesse tipo de situação. Força constante. Caso essa força não seja constante, o que eu preciso fazer? Bom, na física, a gente calcula o trabalho de uma força variável pela área do gráfico. Como assim, Armstrong? Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês uma situação, tá? Vou fazer aqui o desenho da seguinte situação. Fazer um gráfico aqui. Beleza? Aqui, eu vou falar que eu tenho uma força qualquer. Uma força qualquer. Essa força é dada em Newton. E aqui, o deslocamento, um x qualquer, dado em metros. Então, estamos aí com as grandezas no sistema internacional. E a questão é a seguinte, olha só. Por acaso, né, para eu tirar um objeto do repouso, por exemplo, o objeto está lá na sua inércia, aí o que acontece? Eu preciso de uma força muito grande para tirá-lo da inércia, comparado a empurrar esse objeto depois que ele já está em movimento. Perceba, a situação é a seguinte, ó. Vamos começar a pensar. O objeto está parado. Para você tirar esse objeto da inércia, você precisa fazer uma força. Mas depois que você aplicou essa força e ele começou a andar, você pode diminuir a aplicação dessa força, né? Porque ele já saiu da sua inércia. Então você tem uma força inicial grande e depois essa força vai caindo. Se eu quisesse, por exemplo, calcular o valor, o trabalho dessa força, então digamos assim, que no início o objeto estava lá, em repouso e tal, eu comecei a fazer uma força, e eu vou começar a analisar a partir do momento que essa força estava estabilizada, estava gigante, né? Estava enorme essa força. Então, comecei a fazer força, e aí uma grande força, beleza. Então, vou começar partindo desse ponto. A força já era enorme, legal. E aí, a partir daqui, fiz uma força
enorme de maneira constante, né? Até aí tudo bem, aí a gente aplica a equação de trabalho, só que depois de um tempo eu começo a reduzir a aplicação dessa força. À medida que já temos né? Então eu comecei com a força muito grande, estou empurrando com a força bem grande, beleza, começou a entrar em movimento, ó, tá entrando. Aí então durante esse intervalo de aplicação da força foi a maior força que eu fiz para botar ela em movimento. Depois disso, eu posso ir reduzindo essa força. Aí você pergunta assim, Armstrong, mas para calcular o trabalho aqui, não é só jogar na equação? Não. Por que não é só jogar na equação aqui? Primeiro, porque para você calcular, por exemplo, né, desse intervalo que eu vou marcar aqui, fiz aqui uma linha tracejada, para a gente marcar, por exemplo, aqui, de 0 até uma posição x1, nesse intervalo, tudo bem, eu tenho uma força constante, serve a equação de trabalho. Beleza. Mas e agora de x1 até x2? Perceba que de x1 até x2, né, que nesse momento de análise de 1 para 2, a minha força, olha, ela está diminuindo. Então, não consigo aplicar a equação de trabalho aqui, porque qual o valor da força eu vou pegar? Tá? Armstrong, tira uma média, né? Resposta que normalmente eu costumo escutar. Não, não é assim. Então, nos casos onde eu quero calcular o trabalho de uma força variável, eu posso aplicar uma outra ideia. Tá? Para calcular o trabalho de uma força variável, nós na física, nós acostumamos a calcular a área do gráfico. Do gráfico força, deformação. Tem que ser força, deformação, ok? Aí você pergunta, mas Armstrong, por que tem que ser força, deformação? Porque pensa comigo, quando você calcula a área de qualquer coisa, quando você vai calcular a área de um objeto, você pega o produto das suas dimensões. Você pega duas dimensões, base vezes altura sobre 2, base maior mais base menor vezes altura, enfim. Sempre no cálculo de área, você analisa duas dimensões. Tá, Armstrong, e daí? E daí, quando você olha para esse gráfico, e você vai fazer o cálculo da área, você também vai multiplicar duas dimensões. A base pela altura. E quando você analisa matematicamente o produto da base pela altura, você vai ter base, que é o x, que é o deslocamento aqui, a distância percorrida nessa situação, vezes a altura, que é a força. Então você vai ter força vezes o quanto que você deslocou aplicando essa força. Opa! Então quando você faz essa conta, você tem um número que representa o trabalho. Tá? Por quê? Porque você está multiplicando força vezes o deslocamento que está tendo durante a aplicação dessa força. Então é por isso que nós falamos que a área do trabalho, a área, né, de um gráfico aí, é numericamente igual ao trabalho da força. Por que numericamente igual ao trabalho da força? Porque vai te entregar o número associado ao trabalho, beleza? O número, tá? Não entendi muito, Armstrong, porque olha só, quando você calcula a área de qualquer coisa, a resposta sai em unidades de área. Metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. Só que quando você calcula trabalho, você não está preocupado com a unidade da área. Você está preocupado com a unidade de trabalho. Então por isso que a gente diz que é numericamente igual, ou seja, só o número que eu vou tirar dessa informação. Então para calcular o trabalho de uma força variável, você calcula a área do gráfico. Mas olha só, o que eu percebi com os meus alunos aqui na escola é o seguinte: quando você vai calcular a área do gráfico, eles se perdem na hora de calcular essa área. Porque, por exemplo, aqui eu tenho Armstrong, então aqui, como é que eu poderia fazer? Calcular o trabalho. Posso calcular a área toda? Claro, você pode calcular a área e tudo, que vai te entregar o trabalho dessa força. Tá? Então, eu poderia calcular aqui tudo, usando diretamente o trabalho da área. Beleza? Calcular a área, encontro o trabalho. Ok. Mas, se eu calcular só a área do retângulo, eu posso usar a fórmula? Pode. E a área do triângulo, eu posso usar a fórmula? Não. A área do triângulo não pode usar a fórmula. Só pode usar a fórmula na área do retângulo. Na área do triângulo tem que calcular a área. Ou então você pode calcular tudo com a área. Beleza? Então, olha só.
Agora tem um pequeno detalhe. Qual é o detalhe? Os meus alunos aqui na escola, no Centro Educacional Leonardo da Vinci, que eu trabalho aqui em Vitória, no Espírito Santo, né, nessa escola, o que acontece é o seguinte, eles costumam se confundir na área que eles vão calcular o trabalho. Como assim, Armstrong? Não estou entendendo muito bem. Vou te dar um exemplo. Então, se eu calcular a área aqui, né, vai me entregar o trabalho. Então, nesse caso aqui, ó, o trabalho é essa areazinha aí que eu pintei, beleza? Agora, presta atenção, vamos para uma situação um pouquinho mais complexa. A situação é a seguinte. Ó, vou fazer um outro gráfico. Vou fazer um outro gráfico aqui. Aqui. Beleza? E aí eu vou esticar meu gráfico um pouco mais aqui para baixo. Beleza. Ok. Vou subir aqui. Tranquilo. Ótimo, pronto. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui a força, uma força qualquer dada em Newton, ok? Né? Força qualquer dada em Newton. E aqui embaixo, um deslocamento dado em metros. Tranquilo. O que acontece aqui agora vai ser o seguinte, ó. Qual é o grande problema que eu percebo nos meus alunos? É o seguinte. Quando o gráfico é algo assim. Quando o gráfico é algo assim, por exemplo, aí a coisa já começa a mudar de figura. Como assim começa a mudar de figura? Ah, Armstrong, não estou entendendo. Porque olha só, aí eu tenho a seguinte situação. Meu gráfico vem aqui, beleza, ok. E a gente já sabe que para calcular o trabalho aqui é a área do gráfico. E aí, quando a gente olha para esse gráfico, nós temos isso aqui, ó. O que os meus alunos costumam fazer? O que eu percebi que, de um modo geral, os alunos fazem para calcular o trabalho é, eles calculam a área dessa figura aqui. Cara, tá errado. Não é essa área. Então, o grande problema é o seguinte, identificar qual é a área. Caramba, Armstrong, qual é a área? Como é que eu faço para calcular trabalho de uma força variável? Porque eu também calcularia assim, qual é a área que eu preciso encontrar. Então, olha só, sempre você tem que ter em mente o seguinte, que para calcular a área de uma força, você tem que identificar a área. E qual é o limitador de área? Então vai a grande dica, olha, o limitador de área, vou passar esse roxo aqui, tá? Vou passar aqui um roxo. A área é limitada pelo eixo X. O eixo X limita a área. Então, você tem que analisar a área do eixo X até o desenho do gráfico, do eixo X até o desenho do gráfico. Por exemplo, você tem aí esse eixo X. Então você tem do eixo X até o desenho do gráfico na parte superior, é essa área aqui. E você tem do eixo X até o desenho do gráfico na parte inferior, é isso aqui, ó. Beleza? Então essas são as áreas que eu preciso calcular, ok? E não tudo ali daquele triângulo ali grandão de baixo, beleza? Então, para você calcular o trabalho de uma força variável, você precisa calcular a área do gráfico força-distância. Senão, não dá certo. Tá? Então, trabalho de forças variáveis, você vai fazer isso em gráficos. E não pode ser em qualquer gráfico. Tem que ser um gráfico força-distância. Beleza? É isso, galera. Então, passando aqui para mostrar para vocês como calcula o trabalho de uma força variável. Basta calcular a área do gráfico. E esse gráfico tem que ser força, distância. E mais, o limitador, né, para você calcular é o eixo X. Então você precisa do eixo X até o gráfico da parte superior, do eixo X até a parte inferior desse gráfico. Beleza?
Pessoal, então, caso você tenha dúvida, só deixar aqui, ó, deixa um comentário aqui para que eu possa estar tirando as suas dúvidas, beleza? Então era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Opa, antes da saída, me despedindo. Opa, espera, já que você ficou aqui até o final. Então eu acho que eu mereço, né, uma curtida. Não esqueça de deixar o like. Já que você ficou aqui até o final, deixa o like, tá? Ative a notificação, porque assim você vai receber a informação de quando eu lançar conteúdo novo, beleza? Então é isso. Agora eu vou. Valeu, obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.